Maíra, como eu faço para aparecer na mídia? Essa é uma das perguntas que eu mais já ouvi aí ao longo da minha carreira como jornalista e assessora de imprensa, de muitas pessoas que acompanham assim meio que de longe até o meu trabalho, mas já viu eu colocando alguns clientes para aparecer como entrevistados em alguma matéria, eu divulgando notícias, dos meus clientes e até também do meu lado jornalista, eu divulgando outras pessoas através de matérias e reportagens que eu já fiz. Então neste vídeo eu vou tentar explicar para vocês como é que faz para a gente aparecer na mídia, mas primeiramente desejo que todos sejam sempre bem-vindos ao nosso canal para a gente conversar sobre temas de comunicação e aproveito para pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, para se inscrever e ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. E agora bora lá, explicar para vocês como é que a gente faz para aparecer na mídia. Para quem já é inscrito aqui no canal da Maíra Passos Comunicação, já deve ter visto outros vídeos que eu fiz sobre assessoria de imprensa. Inclusive tem uma playlist aqui no nosso canal e vocês podem rever ou ver, para quem ainda não assistiu estes vídeos. Mas quando alguém me pergunta como é que faz para aparecer na mídia, como faz para sair na imprensa, a primeira resposta que eu dou é através do serviço de assessoria de imprensa, que está aí justamente para possibilitar essa ponte, entre o cliente e a imprensa. Seja o cliente uma empresa grande, uma empresa pequena, um profissional liberal, um artista, um autônomo, enfim. A nossa missão como assessoria de imprensa é fazer com que o assunto do nosso cliente vire notícia nos veículos de imprensa, tanto em rádio, TV, jornal, portais, que é essa imprensa mais tradicional, como também sugerir ele como pauta para que outros criadores de conteúdo que estejam fazendo podcasts e outros projetos de conteúdo que queiram que o nosso cliente participe também. Mas antes de abordar mais sobre essa parte de assessoria de imprensa, eu queria falar sobre outras formas que é possível também aparecer na mídia. Uma delas é caso você seja amigo de um jornalista e que ele esteja fazendo uma matéria, uma reportagem sobre o assunto que você domina. É porque a gente, como jornalista, quando a gente vai buscar fontes, quando a gente tem lá uma matéria para escrever, naturalmente a gente pensa na nossa rede de contato mais próxima. Por exemplo, para o nosso canal Na Ponta do Pé, que é um projeto especial nosso de conteúdo em dança, quando eu vou fazer uma matéria, por exemplo, sobre balé para crianças, eu vou naturalmente puxar aí da minha rede de contatos quem é aquela professora de balé especialista em balé infantil. Então, às vezes é uma amiga, às vezes é uma pessoa da minha família, é alguém que eu já dancei junto, ou amigo do amigo também. A gente acaba buscando na nossa rede de relacionamento. Então eu até brinco, quem dança e me conhece provavelmente já foi meu entrevistado ou vai ser um dia. Quando eu vou fazer as minhas pautas sobre dança, eu vou naturalmente lembrando dessas pessoas que dançam comigo e aí acabo entrevistando elas também. Então sim, possa ser que você não esteja fazendo nada e de repente seu telefone toque e algum jornalista queira fazer uma entrevista com você. Seja porque ele é seu amigo ou porque outro amigo jornalista indicou você também, Então tem toda essa rede de relacionamento natural do jornalista que você pode aparecer na mídia espontaneamente só porque ele lembrou de você para aquele assunto que você é especialista falar. Outra situação bastante comum é caso você esteja aí andando na rua e um jornalista esteja fazendo uma matéria naquele local e lhe chame, para dar uma entrevista para falar sobre aquele assunto. Carnaval, por exemplo, que o jornalista está lá procurando vários personagens para falar, então você pode ser parado por um jornalista. No dia a dia, nos terminais de ônibus, em um posto de saúde, enfim, nesse dia a dia aí de pautas mais factuais, que são as pautas do cotidiano, naturalmente o jornalista acaba entrevistando a população que está ali presente. E essa entrevista acaba saindo aí de uma forma bastante natural, sem muito planejamento prévio, sem muita produção. Essas duas opções que eu falei agora, tanto dessa rede de contatos, que o jornalista tem naturalmente, como essas matérias do dia a dia que a gente pode ser parado e entrevistado por um jornalista, a gente não tem muito o que controlar. É algo que realmente acontece de uma forma bem espontânea. Mas quando eu realmente tenho a intenção de aparecer na mídia como parte do meu planejamento de divulgação da minha marca, da minha empresa, do meu trabalho, aí sim entra o serviço de assessoria de imprensa.
que é quando o assessor de imprensa, que na maioria dos casos é um jornalista, como é no meu caso, ou relações públicas também, é outro profissional de comunicação habilitado para trabalhar com assessoria de imprensa, a gente vai estudar como é que a gente pode divulgar o nosso cliente na mídia. Então a gente vai pensar junto com eles que assuntos seriam de interesse público para sugerir aos nossos colegas das redações. E aí é o contrário, a sugestão daquela matéria parte da gente, né? Quando eu falei daquela outra forma, quando o jornalista está fazendo lá a pauta dele e lembra de algum colega, né, para entrevistar, algum especialista que ele precisa para completar aquela matéria, a assessoria de imprensa acaba fazendo o inverso. A gente acaba sugerindo o assunto para o jornalista e junto com o assunto que a gente está sugerindo, automaticamente vem aí a sugestão do entrevistado, que no caso é o nosso cliente. Por exemplo, eu vou sugerir uma pauta sobre direito do consumidor e dentro da minha pauta, né, dentro do texto que eu vou enviar para a imprensa, já tem a entrevista com o advogado especialista em direito do consumidor, que no caso é o meu cliente. Assim como eu sugiro alguma pauta de saúde e eu mando entrevista com médico, com nutricionista, com psicólogo e por aí vai, independente da área de atuação do seu cliente. Mais detalhes sobre como funciona exatamente o serviço de assessoria de imprensa, vocês podem conferir em outro vídeo que eu já gravei aqui, que eu vou deixar o link também aqui na descrição deste vídeo, mas eu vou lembrar só um ponto bem importante que muita gente tem dúvida, né? Muitos clientes quando me procuram têm dúvida, é se a pessoa vai precisar pagar por essa matéria que saiu na mídia. E a resposta é não, é sempre não. Pela ética jornalística, se sai uma matéria de uma forma jornalística, né, como mídia espontânea, ela não é paga. Ou seja, o cliente vai pagar sim, né, para a assessoria de imprensa. No caso aqui da Maíra Passos Comunicação, ele vai pagar esse serviço de assessoria de imprensa, mas as matérias que a gente consegue na mídia não são pagas, é mídia espontânea. Então o cliente só paga aquele valor da assessoria de imprensa, mas independente da quantidade de matérias que eu consegui na mídia, né, se foi uma grande matéria em TV, se foi uma notinha no jornal, esse valor não vai mudar. Eu não vou pagar um adicional por cada publicação que eu consegui na mídia. E eu não vou pagar diretamente para o veículo. Por quê? Porque se é jornalismo, se está saindo com esse caráter de notícia, de conteúdo jornalístico, a gente pressupõe que é conteúdo de interesse público, ou seja, não pode haver relações comerciais. É o jornalista entender que aquele assunto é relevante para a população. E é reforçando o que a gente chama de mídia espontânea. A gente mandou a sugestão para ele e ele vai avaliar se é interessante ou não para ele divulgar no seu veículo. Aí vocês entenderam porque não é ético a gente pagar por um espaço de matéria no veículo? Mas Maíra, às vezes a gente também não paga por um conteúdo no veículo? Sim, tem essa opção também, que lá atrás era bastante comum os informes publicitários e hoje a gente tem outros nomes aí, outros formatos como conteúdo patrocinado, que já é uma outra forma que a gente pode aparecer na mídia. Nesse caso, sim, você vai pagar para o veículo de comunicação, né, por esse espaço comercial, que por muitas vezes tem até uma forma de matéria, mas tem que estar explícito que há uma relação comercial. Como lá em cima eu falei, seja informe publicitário, seja conteúdo de marca, conteúdo patrocinado, conteúdo pago. Enfim, precisa ficar claro para o leitor, para o espectador, para o ouvinte, que aquele conteúdo houve parceria paga. Isso porque quem está do outro lado, né, a pessoa que está recebendo aquela informação tem que estar ciente que houve essa relação comercial. Mas qual seria a diferença da assessoria de imprensa para esse conteúdo patrocinado? A assessoria de imprensa tem esse lado, né, que a gente não paga pelos espaços que a gente conseguir, que isso é ótimo, acaba sendo muito mais acessível para o cliente, mas também a assessoria de imprensa não pode garantir exatamente onde e quanto vai sair sobre o nosso cliente. Já o conteúdo patrocinado dentro do veículo de comunicação tende a ter um custo mais elevado, se for em grandes veículos, né? Se for em veículos menores e veículos independentes, ele é mais acessível também. A gente tem um lado da certeza, né, que vai sair aquele conteúdo,
porque eu estou pagando por ele, e seria uma publicação mais pontual. Qual é a melhor opção para você? Isso vai depender bastante da proposta que você está querendo, né, para sua marca, para o seu negócio. E a própria assessoria de imprensa pode te ajudar com isso, né, para definir qual a melhor estratégia para você. Só que geralmente uma ação completa a outra. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ajudado a vocês a entender como é que faz para a gente aparecer na mídia. E nos próximos vídeos eu também vou trazer mais detalhes sobre o serviço de assessoria de imprensa, que inclusive no enquete que eu fiz recentemente aqui no canal, lá na aba comunidade, deu que vocês querem que eu traga mais vídeos sobre assessoria de imprensa. Até porque é difícil falar de todos os detalhes num vídeo só, então continuem acompanhando o nosso canal. Se vocês também gostaram deste vídeo, não esqueçam de dar um like para eu entender, né, se foi relevante esse conteúdo para vocês. E a gente se vê nos próximos vídeos.